O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se quieres, tens o poder de curar-me." Senhor Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje então temos esta leitura muito bela, não, desse encontro de Jesus com o leproso. Este evangelho de hoje pronunciou uma palavra que por séculos causou verdadeiro pavor de só escutá-la. A palavra era lepra. E particularmente na cultura judaica, nós sabemos isso, o livro do Levítico era muito duro com os leprosos. Ele estabelecia o seguinte: quando você tivesse suspeita de estar contagiado, não, com a lepra, tinha que apresentar-se com o sacerdote, e se ele realmente confirmava que sim, era lepra, ele te declarava impuro e você devia afastar-se da convivência dos homens, não, de todas as cidades, vilarejos, etc., viver lá sozinho. Se alguém se aproximava de você, você mesmo, sim, devia gritar: "Impuro, impuro", para que ninguém se aproximasse do leproso. E se um leproso se aproximava a uma cidade e não gritava, ou alguém passava perto e ele não gritava, ele podia ser apedrejado publicamente. Tão grave era a coisa, a prescrição de Moisés. Pois bem, em outras culturas foi diferente, mas mais ou menos sempre a reação própria era de proteger-se. Não de ajudar ao leproso, mas de proteger a sociedade dele. Isto apenas mudou agora, no século passado, com um escritor e jornalista que se chamava Raoul Faugeron. Me perdoam os franceses por se pronunciei mal, mas ele era um escritor e jornalista que lutou toda a sua vida para ajudar a los leprosos. E aí ele promovia congressos médicos, ele arrecadava fundos para buscar, enfim, curas e medicinas, para fazer investigação. Em 1954, ele instituiu a Jornada Mundial da Lepra, ou do leproso, e apenas em 1975, imagina, ontem, aí ele conseguiu que acabassem ou que suprimissem a lei da segregação na França dos leprosos. Então, até 1975, ainda os leprosos ficavam completamente isolados, porque, como digo, não se sabia. A crença era que essa doença era extremadamente contagiosa. Bastava tocar um leproso e parece que você já ficava contagiado. Pois bem, a primeira coisa que nós vemos neste evangelho de hoje é o contraste entre o que diz a lei mosaica e a atitude de Jesus. Jesus também é filho, é homem e é filho de sua época, de sua cultura. Ele não sabe que a lepra não é tão contagiosa. Ele acha que efetivamente, igual que todos os judeus dessa época, você tocava um leproso e ficava contagiado. Mas o seu coração compassivo, etc., está por cima do medo. Ele faz vencer o medo. E é muito belo, porque aí o leproso, ele diz, imagina, o leproso faz um acto de confiança muito grande. Ele, quando vê Jesus, seguramente tinha escutado falar dele, ele sai correndo. Tinha o perigo de ser apedrejado, imagina. Mas ele se joga de joelhos diante de Jesus, pedindo que ele cure. E ele fala assim: "Senhor, você me pode curar, é só querer. Se você quer, pode me curar." Então,
Efectivamente, ele se arriscava, não, a ser apedrejado, tudo, mas ele colocou todas as fichas aí, confiando em Jesus. E Jesus fala, quero. Movido em compaixão, diz o Evangelho que tocou o leproso, um detalhe importante, movido também pela compaixão, e o curou. Isto me faz pensar também em outras doenças. Já hoje, como digo, graças a Deus, a lepra está bastante controlada, não eliminada totalmente. Aqui nos países mais desenvolvidos, enfim, já não temos lepra, graças a Deus, mas ainda a Igreja Católica, segundo as estatísticas que eu encontrei, mantém 645 leprosários em todo o mundo. Me imagino que na África, na Ásia e em outros países do terceiro mundo ainda esta realidade existe. Pois bem, a atitude de Jesus é uma atitude compassiva, de aproximação. E mesmo, estava dizendo isto, mesmo que a lepra já sabemos como controlá-la, etc., existem outras doenças que no fundo produzem, ao igual que a lepra, naquela época, segregação. E eu gostaria sublinhar ou destacar esse ponto. Jesus é compassivo, ele também tem medo, mas ele confia em Deus, lógico, ele confia em seu Pai, mas ele vai contra essa cultura por compaixão. E nós hoje encontramos muitas vezes pessoas que são segregadas pela sociedade. Outras doenças ocuparam o lugar da lepra. Por exemplo, os contagiados de AIDS, não? De HIV, os drogadictos. A sociedade rejeita eles, se afasta, tenta se proteger em troca de ajudar. Não? Essa realidade de Cracolândia, aqui em São Paulo, é realmente terrível, muito difícil. Outra realidade também é a do homossexual. O homossexual, em certo sentido, também é muito segregado. Por isso eles têm lutado, não sempre do jeito certo, é verdade. Mas eles também lutam, no fundo, para ser aceitos. Por isso o Papa, ele dizia, e que causou muita confusão, me causou muita polêmica, quem sou eu para julgar? É lógico, porque na verdade não se trata se o homossexual é pecador ou não é pecador. Ninguém sabe. Pode ser pecador, mas pode não ser também, igual que cada um de nós. A homossexualidade não é bem uma doença, é uma disfunção de caráter psicológico que tem raízes muito profundas. Detrás de cada homossexual existe sempre uma história de dor, de sofrimento. Ninguém pode julgar superficialmente. Ninguém pode dizer é um pecador, porque quem somos nós, como disse o Papa, para julgar o outro? O que nos corresponde é sim estender a mão, acolher, ajudar, como fez Jesus. Também essa lepra naquela época segregava. Esses leprosos moravam em verdadeiras colônias de leprosos, onde o abandono e a miséria era total. Eu acho que mais ou menos algo assim como uma cena de Walking Dead, não? Por quê? Porque a sociedade não se cuidava deles. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que sentir a compaixão e aproximar-nos, abrir, acolher e, na medida do possível, também ajudar. Agora, a pergunta que sigue é: por que o Evangelho nos apresenta por que nos apresenta este Evangelho do leproso? Como dizia ao princípio do Evangelho, da missa, é porque, no fundo, a lepra é também, na linguagem bíblica, um símbolo do pecado. E como dizia no início da missa, hoje que vamos começar a quaresma, é bom também refletir sobre essa realidade. A analogia é muito clara e é muito próxima. Do mesmo jeito que a lepra corrompe, destrui, apodrece a carne dos seres vivos, das pessoas vivas, ainda eles vivendo, assim também o pecado, mesmo você vivendo, pouco a pouco ele te destrui por dentro. Apodrece a alma. Do mesmo jeito que a lepra segregava as pessoas, o pecado nos afasta de Deus. E muitas vezes também nos afasta da comunidade, das outras pessoas. O pecado nos afasta de nossa esposa, de nossos filhos, de nosso esposo, enfim, de todas as realidades. Então, por isso que a lepra, sempre na linguagem bíblica, é um pouco um símbolo do pecado. E, na verdade, este tema do pecado é um tema bem profundo. O que diz o catecismo? Vamos ver o que diz o catecismo. Ele diz assim: o homem,
abusou de sua liberdade, sucumbindo à tentação e cometeu o mal. Conserva o desejo do bem. Interessante, ele conserva o desejo do bem, mas a sua natureza está ferida pelo pecado original. O homem ficou com a inclinação para o mal e sujeito ao erro. Efetivamente, nós estamos feridos pelo pecado original. Isso está dentro de nossa natureza. E vou demonstrar para vocês que nós nascemos com o pecado original. Todos os que sejam pais ou mães sabem disto perfeitamente. Quem de vocês tem que ensinar a seu filho a mentir? Ninguém. Eles aprendem sozinhos. É por natureza. Quem de vocês tem que ensinar a seu filho a pegar o pedaço do bolo maior? Eles aprendem sozinhos a brigar com seu irmão. Eles aprendem sozinhos. Por quê? Porque o pecado está dentro de nós. Nós nascemos com essa inclinação ao mal que menciona o catecismo. E mais ainda, esse pecado é o nosso maior problema. Pense um momento. Qual é o seu maior problema agora, aqui? Neste momento, nestas semanas, meses? Então, a gente poderia pensar, talvez financeiro, não, meu problema é matrimonial, não, meu problema é com os filhos, não, meu problema é de saúde, etc. Não. O seu maior problema é você mesmo. Você mesmo. Você é o seu maior problema. Nós causamos os nossos maiores problemas. Por quê? Porque nós temos um desordem interior. Nós pensamos errado. Nós continuamente nos falamos, sabe? Agora que eu estou falando, você estará pensando, isso que o padre está falando, eu já tinha pensado. Então, efetivamente, não nos falamos a nós mesmos. Mas não tudo o que nós dizemos para nós, conosco, é verdadeiro. Muitas coisas são falsas. Temos juízos errados. E esses juízos errados produzem sentimentos errados. E sentimentos errados produzem também ações erradas. E a maior parte de nossos problemas somos nós mesmos que os provocamos. Por quê? Porque temos o pecado original dentro de nós. E isso é o mais importante que nós temos que lutar e nós temos que trabalhar. Vou mostrar para vocês como funciona isso. Imagina que você vai em um carro, em uma rodovia, em uma montanha, dirigindo seu carro, e de pronto, na curva, aparece outro carro invadindo a sua faixa, não? E você fica assustado, faz um giro aí, e o cara do outro carro grita pela janela, porco! E você, que não teve nenhuma culpa, porque na verdade era o outro que estava invadindo a sua faixa, responde, porco você! E quando termina de sair da curva, você bate de frente com um porco que está na metade da rua. O que aconteceu? Nós interpretamos mal a atitude do outro motorista. Isso é o que faz o pecado original em nossa alma. Muitas coisas nós lemos do jeito errado. E então, como não temos essa visão, nós formamos preconceitos, formamos ideias, formamos coisas que ao final criam sentimentos negativos e criam atitudes negativas e faz cometer o pecado, não? Agora, isso tem, um texto famoso sobre isto, talvez o mais famoso, é um texto de São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 7. Vou ler porque realmente ele é muito claro como ele nos explica isto. Nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, diz São Paulo, pois não faço o que eu prefiro, é sim o que detesto. O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, é sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei do pecado que reside em mim. Romanos 7:15. Então, olha, eu gostaria de destacar essa frase final de Paulo, não? Quando eu tento fazer o bem, quando eu quero fazer as coisas certas, eu encontro uma lei dentro de mim, que é a lei do pecado. E ao igual que as leis físicas, essas leis são muito fortes, elas estão sempre presentes em nossa vida. Esta palavra, pecado, não é uma palavra popular hoje. As pessoas não gostam disso. Falam, não, padre, pecado. As pessoas cometem erros, às vezes são desatentas. Mas todo mundo é bom. Não.
Mas não importa o que você ache. Nós muitas vezes nos achamos justos. Nós pensamos que estamos actuando corretamente. Porém, podemos estar cometendo um pecado. Ah, mas se não há má intenção, não importa. A lei do pecado atua do mesmo jeito. Porque, como digo, é igual que as leis físicas. Imagina que você me diz, olha, eu sou autêntico, sou sincero, eu não acredito na lei da gravidade, não? E aí, como não acredito na lei da gravidade, e sinceramente não acredito, não estou de acordo, eu subo até a cabeça do Cristo Redentor e pulo. Por quê? Porque não acredito. Pois bem, esse dia você vai ter uma revelação muito profunda sobre a lei da gravidade. Com o pecado acontece a mesma coisa. Não importa que eu diga, não, para mim não é pecado, eu não estou de acordo com isso, eu não fiz com má intenção, não importa. O pecado está aí e ele pouco a pouco te destrui. É como a lepra. A lepra está aí, é silenciosa, mas ela vai atuando e vai destruindo a nossa vida. Por isso nós temos que estar atentos e buscar na igreja, não? Na revelação, na Sagrada Escritura, nos bons conselheiros, a verdade sobre nossa vida. Jesus diz, a verdade vos fará livres. Efectivamente, nós precisamos da verdade para iluminar e descobrir o nosso pecado. Olha o que diz São Paulo na carta a los Gálatas, não? Não se deixem, diz Paulo a los Gálatas, não se deixem enganar. De Deus ninguém zomba. Isso é a lei do pecado, não? Pois o que o homem semeia, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, Paulo dizia aos Gálatas, não se deixem enganar. Não, o que é pecado, temos que chamá-lo por seu nome. E tem que ser claro, porque ele, mesmo que eu, insisto, não esteja de acordo, ele vai destruindo. E ele agrega essa expressão fortíssima, não? De Deus ninguém zomba. Não se zomba. Pois bem, vamos falar um pouquinho então agora do pecado. Quais são as manifestações do pecado? Porque a gente diz, bom padre, mas se eu posso cometer pecado, inclusive muitas vezes no dia, e não me dou conta, estou perdido. Não, nós podemos sim diminuir ao máximo. Nunca vamos eliminar completamente o pecado de nossa vida, porque somos criaturas limitadas, não imperfeitas. Só a graça de Deus pode fazer isso conosco. Mas é verdade que nós devemos estar muito atentos. Eu vou dar-lhes agora 4 manifestações para identificar o pecado em nossa vida. 4 critérios, eu diria, de discernimento. Vamos lá. Em primeiro lugar, o pecado é um abuso das criaturas. O pecado é abuso das criaturas. Todo o que Deus criou é bom. Todo o que Deus criou, Ele viu que era bom e nos entregou tudo isso para que nós usássemos e curtíssemos disso. A vida é bela. Tem muitas coisas que vale a pena desfrutar e curtir. Mas, às vezes, nós fazemos um mau uso dessas criaturas. Nós abusamos das criaturas. Em 3 sentidos. Nós usamos menos do que deveríamos usar, usamos demais ou não usamos. Essas são as 3 possibilidades. Não? Ou nós usamos demais, ou não usamos de menos, ou não usamos. E as coisas temos que usá-las na justa medida. Pensa assim, comida. Comida muito boa e é necessária para a vida. Mas se eu uso de menos, então sofro uma doença. Se eu uso demais, também, não? Se eu não uso, meu Deus, não? Mas assim com tudo, o sexo, assim qualquer realidade em nossa vida, encontrar o equilíbrio. Então, a primeira manifestação do pecado é sempre o abuso das criaturas. O segundo, o pecado é sempre o oposto ao amor. Ou seja, o pecado é o oposto do amor. Se amar é entregar-se, ser generoso. O pecado é precisamente o oposto. Quando Jesus estava com os apóstolos lá em Jerusalém, um pouco antes de falecer, antes da paixão, não? Ele deu um famoso discurso que está em Mateus 24. E aí ele falava sobre a destruição do templo de Jerusalém, a destruição de Jerusalém mesma e do fim do mundo. E ele dizia a seguinte frase: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Efetivamente, porque amor e injustiça são 2 coisas que, quando uma entra, a outra sai. Não?
Precisamente diz Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Lembre-se, falta de amor, egoísmo é sempre causa de pecado. Terceiro lugar, o pecado sempre coloca nós mesmos no centro. No pecado, nós somos o centro de tudo, nos importa mais que qualquer outra coisa. Quando nós estamos nos queixando de que eu não estou cômodo, de que eu não estou sendo levado em conta, de que tudo que começa com eu, no fundo, é porque eu estou pensando em mim antes de pensar nos outros. Mas Deus te criou para coisas muito maiores que você mesmo. Nós não existimos para nós, existimos para os outros, para servir e colocar nossa vida. Pode ser duro, mas aí está a verdadeira felicidade, em doar nossa vida, em entregá-la. E quando nós fazemos isso, nós encontramos a felicidade. Quando eu me coloco no centro, então é muito fácil que por aí eu cometa pecado. Porque, como digo, pecado é sempre nos colocar no centro. O hino do pecador, eu brincando, escutei uma vez um pregador que dizia isto. O hino do pecador é o de Frank Sinatra, My Way, não? Fazer todo in my way, ao meu jeito. Então, o matrimônio está indo mal, em troca de enfrentar as coisas, fazê-las ao jeito de Deus, eu faço ao meu jeito. O negócio está indo mal, olha, em troca de fazer as coisas direito, como devem ser, então eu faço ao meu jeito. E esse in my way é precisamente o caminho que nos leva pelo caminho do pecado. E a quarta coisa é que o pecado sempre implica uma desconfiança em Deus. Quando você peca é porque você não está confiando suficientemente em Deus. Olha, eu vou colocar aqui uma imagem, um quadro de como nós realmente sempre que pecamos desconfiamos em Deus. Pensa assim, quando nós somos impacientes, então é porque nós não estamos confiando no tempo de Deus. A impaciência é isso, eu quero agora e Deus talvez quer depois. Quando nós estamos magoados ou revoltados, porque as coisas não deram certo, as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, então nós não estamos confiando na sabedoria de Deus. Deus sabe, Ele vai dar um jeito, Ele tem a tua vida nas suas mãos, confia nele. De novo, é desconfiança. Pensa assim, quando carregamos culpas, remordimentos, é porque no fundo não estamos confiando na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que nos perdoa de tudo. Olha que bonito, dá quase que arrepia ler este salmo de hoje. Diz assim, feliz o homem que foi perdoado e cuja falta foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado. Efetivamente, quando Deus te perdoa, quem vai te acusar? Quando Deus nos liberta do pecado, nós somos totalmente livres. Por isso, quando nós carregamos culpas, remordimentos, é porque não estamos confiando na misericórdia de Deus. Finalmente, quando nós nos sentimos derrotados e fracassados, então não estamos confiando no poder de Deus. Deus pode encontrar uma solução para qualquer problema. Nos falta fé e confiança em Deus. Tá? Outra manifestação do pecado é precisamente esta. Quando nós não confiamos em Deus, então entramos no caminho do pecado. Muito bem, então vamos ver agora as consequências do pecado. As consequências do pecado são muito importantes. Em primeiro lugar, igual que no caso da lepra, o pecado nos afasta ou destrui nosso relacionamento com Deus. É igual que um marido com sua esposa. Imagina que está na casa e de pronto o marido falou uma palavra desconsiderada, rude. Então, aí a mulher não falou nada, mas ela ficou um pouco magoada. E então já a conversação não flui, já não tem os detalhes, agora ela fuge, né? O relacionamento foi perturbado. Por quê? Porque falamos uma palavra que não devíamos. Pois bem, a mesma coisa acontece com Deus. Quando nós pecamos, nossa relação com Deus fica parcialmente destruída. Se nós pecamos gravemente, então Deus abandona nossa alma, Ele vai embora. Ele não pode conviver com o pecado. Então nós cortamos todo nosso relacionamento com Deus. Ele nos escuta se nós oramos, mas a graça de Deus nós já não temos. Então, temos que ter muito cuidado. Olha o que diz Isaías no capítulo 59.
Vossas iniquidades, diz Isaías, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, nossos pecados nos separam de Deus, cortam nosso relacionamento com Ele. E em segundo lugar, e isto é mais grave ainda, o pecado produz em nós a morte, silenciosamente, mas a morte em nossa vida. Por isso, como dizia, igual que as leis físicas que falava antes, nós temos que estar muito cuidadosos e cuidar que nossa vida seja uma vida de graça. Às vezes as pessoas vêm a confessar e me dizem, padre, pequei da mesma coisa. Eu brincando digo, oiga, menos mal que você pecou do mesmo. Se cada vez que vem a confessar me traz um pecado novo, seria pior, não? Mas, em certo sentido, também não está bem pecar sempre no mesmo, não, nunca melhorar, nunca fazer um verdadeiro propósito, nunca vencer nossos defeitos. Porque eu me posso confessar sim e Deus me perdoa, mas as consequências do pecado ficam e custa purificá-las. Então precisamos nós, precisamente, sair do pecado, vencer, cuidar, ser precavidos. Eu fiz uma lista aqui. Olha, antes disso, uma citação de Tiago. Tiago dizia assim: a concupiscência dá à luz o pecado. A concupiscência que é? É o desejo que está na nossa mente. A concupiscência, o desejo, primeiro concebimos o pecado em nossa mente. A concupiscência dá à luz o pecado. Depois que lo concebimos na mente, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, leva ou gera a morte. Então, quando nos deixamos levar, sempre o pecado deixa uma pequena, digamos, perturbação, uma impureza que nós precisamos depois purificar com sacrifício, com a graça de Deus, com oração, etc. Então, não se brinca com o pecado. Eu fiz agora uma lista de muitas coisas que produzem o pecado. Acompanha com este pensamento. O pecado produz ansiedade, alienação. O pecado produz corações partidos, relações conflitivas, psicologias destruídas. O pecado produz dívidas e falências. Sim, inclusive dívidas e falência muitas vezes é consequência do pecado. O pecado destrói a saúde, produz um monte de doenças. O pecado faz dano na reputação. O pecado produz medo. O pecado produz injustiça, perda de alegria, de paz interior. O pecado produz a decadência de um país. A história já nos deu muitos exemplos disto. É o pecado que pouco a pouco se generaliza, se acostuma e termina destruindo as alicerces, inclusive, de um país. O pecado produz depressão. O pecado produz a destruição da natureza. Por isso o Papa Francisco escreveu esta encíclica Laudato Si. Porque ele tem razão. A raiz da destruição da natureza, da injustiça social e do pecado individual ou da destruição individual da pessoa é sempre o mesmo, o pecado. O pecado produz guerras e conflitos, o pecado produz sofrimentos. O pecado, em última instância, produz a separação eterna de Deus no céu, que é a coisa pior que pode nos acontecer. Por isso, nada pior que o pecado. O que diz no livro dos Números, diz assim: pecaste contra o Senhor e sabei que o vosso pecado o vos há de achar. O vosso pecado vos há de achar. Ou seja, ele nos persegue. Esta frase eu acho que deveriam lerla todos os políticos quando entram aí no Congresso e vão assumir, deveriam aprender de cor esta frase de los Números, não? O pecado vai te achar. Não pense que você vai fugir. Nós teremos que dar contas a Deus um dia. Nada há de oculto que não venha a ser revelado, dizia Jesus, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Então, o pecado, como digo, às vezes está oculto. Sabem que eu diria assim, o pecado pode ser pessoal, mas não é privado, ele é público. Porque cedo ou tarde, ele primeiro se manifesta e, em segundo lugar, afeta as pessoas mais próximas, as pessoas que estão ao meu redor. Inclusive, afeta a sociedade. O pecado sempre termina saindo à luz, não, de tudo.
você vê a pessoa e diz, Pai Rodrigo, já algo aconteceu com ele. Você talvez não sabe o pecado, não? Mas acho que está juntando-se com más amizades, não? Porque o pecado nos vai afetando e nos vai destruindo. Então, por isso nós temos que ter cuidado. Agora, o que fez Jesus com o pecado? Isto é a parte mais importante. Jesus nos perdoou, Ele entregou sua vida, carregou nosso pecado e o redimiu. E, portanto, Ele nos perdoa de tudo. Esta é a grande novidade do cristianismo. Jesus veio precisamente porque descobriu essa realidade nossa humana, de nós estar feridos pelo pecado original. E nós precisávamos dessa salvação. Nós não podíamos alcançar por nós mesmos essa salvação. Então, Jesus veio e redimiu o pecado. E aí Ele te oferece a salvação. Está dizendo, tómala. Ela é grátis. A salvação é grátis, sim, mas não é barata, que é diferente. Ela é dada por Deus para nós gratuitamente, mas teve um preço muito grande. São Pedro diz na carta, no capítulo 5, na primeira carta dele, diz, lembrem-se com a que preço vocês foram comprados. É verdade. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Pensa comigo, Deus para criar o universo inteiro, bastou uma palavra. Falou, faça-se a luz. E a luz se fez e criou todo o universo. Para perdoar teus pecados, os meus pecados, Ele teve que fazer-se homem e morrer e derramar até a última gota de seu sangue por todos nós. Então, Ele teve um preço muito alto, custou muito para Cristo. É essa salvação que Ele ganhou, Ele te oferece. E você vai ser perdoado de tudo. Olha que bonito quando dizia aqui o texto de Naamán, o sírio que escutamos na primeira leitura. Ele dizia que quando entrou na água e foi curado, a sua carne ficou como uma criancinha. Olha que legal isso. Quando Deus te perdoa, não é que Ele coloca um manto, não, para cobrir a tua podridão. Não. Deus realmente regenera toda a tua alma, regenera toda a tua vida. Ele te faz de novo. Você pode outra vez começar como se fosse recém-batizado, porque a graça de Cristo ganhada na cruz e na ressurreição, ela nos salvou. Mais um último detalhe, aí Jesus cura esse leproso e o manda apresentar-se ao sacerdote. Ou seja, Jesus usa de mediações. Ele não precisa do sacerdote. Ele tocou ao leproso e o curou, mas por vários motivos. Primeiro, ele obedece à lei. Mas segundo, ele quer sim usar da igreja. E o manda ao sacerdote e depois ele mandará seus apóstolos a perdoar os pecados. A quienes vocês perdoem os pecados, les serão perdoados, dirá aos apóstolos. A quienes não perdoem, não serão perdoados. Isto é muito importante. E por que Jesus faz isso? Porque o perdão nunca é general. Você nunca vai encontrar uma passagem no Evangelho onde Jesus reuniu 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres, e falou, pessoal, todo mundo está perdoado. Não. Sempre que Ele perdoa, sempre que Ele cura, Ele olho com olho, pessoalmente, individualmente, e Ele quer, pelo bem de nossa alma, que o perdão seja assim, para que deixe o verdadeiro fruto de conversão. Por isso, quando Ele já ia falecer e subir ao céu, Ele deixa os apóstolos, porque quer que o perdão seja assim. É Jesus que nos perdoa, não é o sacerdote, mas quer que o perdão seja dado pessoalmente, olhando nos olhos do pecador, e o pecador olhando nos olhos do sacerdote que representa a Cristo nesse momento. Porque o perdão sempre é individual. Agora, com esta coisa da pandemia, não sei se vocês sabem, o governo anunciou que todas as pessoas que tenham dívidas, ¿no?, com o Banco do Brasil vão poder ir nestes dias de carnaval, segunda, terça, quarta, vão poder ir aí e apresentar-se, ¿no?, na janela aí do Banco do Brasil, falar suas dívidas e tudo será perdoado. O Banco do Brasil vai perdoar tudo, não? Eu sei que ninguém acreditou, mas isso mesmo é a confissão. Isso é a confissão. Eu vou à confissão, não importa quantos pecados eu tenha. Eu coloco e eu sei que Deus vai me perdoar. Porque para isso Ele morreu na cruz. Por isso, aqui no Brasil não tem muito hábito da oração, da confissão, perdão. Mas é importante.
purificar nossa alma. Lembram aquele exemplo que coloquei do marido com a mulher? Nosso relacionamento com Deus fica perturbado. Vamos aproximar-nos à confissão com frequência para ter esse contato renovado, sempre fresco, sempre cheio de amor com Deus, e para que o pecado nunca faça-se um ninho dentro de nossa alma e, portanto, pouco a pouco não possa produzir a morte dentro de nós. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, a Santíssima Virgem também, que nos proteja e nos ilumine neste caminho da vida e nesta quaresma que vamos começar dentro de poucos dias. Que assim seja.